Olá pessoal, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos da química orgânica. Agora nós vamos estudar uma substância bastante importante, que é o benzeno. O que vem ser o benzeno? O benzeno é matéria-prima para vários compostos do nosso cotidiano, além de ser de extrema importância para a química orgânica, pois é base para os compostos aromáticos. Então, os compostos aromáticos eles irão apresentar essa substância em sua composição. O benzeno, além de possuir diversas aplicações na indústria e no comércio, é uma das mais comuns e importantes substâncias da química orgânica, servindo como base para classificar os hidrocarbonetos aromáticos. Então, todas as substâncias que apresentam o composto benzeno na sua constituição, ela vai ser classificada como compostos aromáticos. E o benzeno, ele vai ter essa fórmula estrutural. Como nós podemos observar, ele vai apresentar 6 carbonos na sua constituição, 6 carbonos e 6 hidrogênio. Então eu tenho aqui a fórmula que a gente vai chamar de fórmula estrutural do benzeno. Então quando eu olho para uma substância que apresenta essa fórmula estrutural, nós vamos classificá-la como benzeno, tá? Eu posso representar também a fórmula simplificada, que é essa aqui ao lado, representado por um hexágono. Esses traços ele vai representar as ligações duplas. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, então cada tracinho desse aqui representa uma ligação simples. Então, o benzeno ele vai ter essa fórmula estrutural. Então, a sua composição, as suas características, ele é um líquido incolor, é muito inflamável e ele possui um odor forte característico, por isso chamado de benzeno. Por isso chamado de aromático. E nessa estrutura do benzeno a gente vai ter essa ressonância. O que vai ser a ressonância? A ressonância vai ser a oscilação de posição, a mudança de posição das ligações duplas. Porque ora essa ligação dupla pode estar concentrada entre esses 2 carbonos, ora ela vai poder passar para esse outro, então ela não vai ter uma posição fixa, ela vai estar oscilando, por isso chamado de ressonância. Ela vai estar nesse movimento, ora estará entre um carbono, ora estará entre outros, então ela não vai ter uma posição fixa, essa ligação dupla, por isso nós chamamos de ressonância, justamente esse efeito de mudança que nós vamos chamar de ressonância. E para representar de forma simplificada esse anel benzênico, nós vamos utilizar essa fórmula estrutural, esse hexágono com um círculozinho ao meio, indicando justamente essa ressonância da dupla ligação. Porque essa ligação ela não vai se comportar de forma fixa entre 2 carbonos apenas, ela vai estar mudando de posição. Então é isso que a gente chama de ressonância. A fórmula abaixo ela representa o ácido acetil salicílico, né? Que é uma medicação bastante utilizada no nosso dia a dia. E ela, na composição do ácido acetil salicílico, eu tenho o que nós vamos chamar de anel benzênico, tá? Que é o benzeno. Quando eu olho para qualquer estrutura química que eu vou ter esse desenho aqui, essa fórmula estrutural, nós vamos classificá-lo como uma substância aromática. Vamos classificar como uma substância que tem um anel benzênico na sua constituição. Eu olho, vejo que eu tenho a presença do anel benzênico, logo eu vou classificar essa substância como um composto aromático. O aroma das uvas se deve, entre outras substâncias, à da fórmula abaixo. Então, essa substância aqui abaixo, ela é quem vai dar a forma
aromática das uvas. Eu olho para esse composto e eu verifico que ele é um composto aromático. Por que ele vai ser um composto aromático? Porque eu tenho a presença do anel benzênico, do anel aromático na sua constituição. E é essa substância quem vai dar o aroma característico da uva. É também um composto aromático. Devido às diversas formas de cadeias carbônicas, podemos associar uma classificação. Quanto à presença do ciclo, né? Só recapitulando, ela vai ser uma cadeia. Vamos recapitulando as aulas anteriores. Então, se eu posso classificar as cadeias, né? Visto essa parte aí dos anéis aromáticos, só recapitulando, nós vimos que quanto ao ciclo, quanto à presença do ciclo, nós vamos ter as cadeias abertas ou cadeias fechadas, se recordando conceitos anteriores que nós vimos na parte introdutória. Então, eu tenho aqui a cadeia, exemplo de uma cadeia de duas cadeias aberta, e aqui eu tenho o exemplo de uma cadeia fechada. Possui extremidades, e na cadeia fechada nós não vamos possuir extremidade. Então, quanto à presença de um heteroátomo, nós vimos na aula anterior, nós vamos classificar as cadeias como cadeias homogêneas, certo? Quando não possui um heteroátomo na sua constituição, aqui nós observamos que nós temos apenas carbono e hidrogênio na estrutura. Na cadeia principal temos só carbono, né? Essa outra nós vamos classificar como uma cadeia heterogênea. Por que heterogênea? Porque nós temos a presença de um heteroátomo na cadeia principal. Quanto à presença da insaturação, a gente viu que as cadeias podem ser saturada e insaturada. Saturada possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E aqui nós temos exemplo dessas estruturas. As cadeias insaturadas, classificação quanto à insaturação, as insaturadas é quando nós vamos ter a presença de uma dupla, de uma tripla ligação ou de uma dupla entre os átomos de carbono. Quanto à presença de ramificação, nós vimos que as cadeias podem ser normal ou ramificada. Normal quando nós vamos ter apenas carbonos primários e secundários. Primário e secundário. As ramificadas quando nós vamos ter a presença de carbono terciário ou carbono quaternário. Tá? Então, nós temos exemplo aí de cadeias, de classificação das cadeias quanto à ramificação. Quanto à aromaticidade, nós vamos ter as cadeias alicíclica, tá? Nós vamos classificar como alicíclica. O que são as cadeias alicíclicas? Alicíclicas são as cadeias fechadas, porém não aromáticas. As cadeias aromáticas são as que apresentam o anel benzênico, o anel aromático na sua constituição. Possui, né, a alicíclica não possui o grupo benzênico e as aromáticas possui um ou mais grupos benzênicos. As cadeias aromáticas que possuem um único grupo benzênico, nós vamos classificá-las como mononuclear. Então, eu tenho aqui um anel benzênico. Ó. Então, nessa cadeia aqui, eu vou classificar o ácido acetil salicílico, como ele tem a presença de apenas um anel aromático, nós vamos dizer que ele é uma estrutura mononuclear, porque apresenta apenas um anel aromático. As cadeias aromáticas que possuem vários grupos benzênicos, elas são classificadas como polinucleares. Então, se eu tenho uma estrutura de uma substância química que ela tem mais de um anel benzênico, eu vou dizer que essa substância ela é polinuclear. E esses núcleos eles podem ser isolados, como nós podemos verificar aqui na figura, ou podem ser condensados. Então, nós vamos ter exemplo de substâncias químicas, nós vamos trabalhar com substâncias químicas no decorrer do nosso curso, que nós vamos ver muito a presença desses anéis benzênicos, seja ele isolado ou seja eles condensados, seja polinuclear ou seja mononucleares. Então, nós vamos ter a presença constante dessas substâncias. Então, se eu verifico esse anel em qualquer um composto, logo
já posso caracterizar esse composto como o anel benzênico. Tá? Vimos aí as suas características, a sua fórmula estrutural e sua forma molecular. Nós iremos estudar agora a nomenclatura das ligações. Então, para que nós possamos formar substâncias na natureza, para que seja possível a formação dessas várias substâncias que nós temos, principalmente na química orgânica, é preciso que haja ligações. Preciso que haja ligações entre os poucos átomos, comparado com a quantidade de substâncias que nós temos na natureza. É preciso que haja ligações para que haja a formação dessas substâncias. Essas ligações, nós vamos chamar essas ligações que ocorrem entre os átomos, vamos chamar de ligações sigmas ou ligações pi. Então, as ligações elas irão acontecer justamente pela interposição de orbitais. Então, como é que nós vamos que nós vamos verificar a ocorrência dessas ligações? Então, um pouco teórico, mas nós não vamos se estender tanto na teoria, mas o que vai... vocês ao final dessa aula, vocês vão ver como isso não tem muita complicação. Nós não vamos se atentar muito para a teoria, e sim para a resolução de questões. Então, vamos ver alguns macetes que irá ajudar a você resolver questões. Haja vista que o objetivo nosso, claro, que é o que vocês aprendam, mas também o que nós queremos é que vocês sejam capazes de resolver questões de forma rápida. Então, a teoria diz o quê? Que uma ligação entre A e B, a ligação que ocorre entre um elemento A e B, forma-se pela interpenetração, misturas de orbitais semicheios do átomo A com o orbital semicheio do átomo B, que possui elétrons de spins contrários. São conteúdos vistos lá no primeiro ano, lá na parte de ligações, onde nós vimos as distribuições eletrônicas, vimos lá a questão das camadas de valência, vimos o conceito de teoria do octeto, é que os elementos eles tendem a ganhar ou receber elétrons a fim de adquirir estabilidade, né? Ter 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, para a grande maioria das substâncias, para a grande maioria dos elementos químicos. Então acontece justamente essa ligação por essa interpenetração. Então desta interpenetração resulta um orbital que nós chamamos de orbital molecular, contendo um par de elétrons compartilhado. A interpenetração entre dois orbitais atômicos, resultando num orbital molecular, pode se dar de forma linear, quando eles pertencem ao mesmo eixo, ou que quando acontecer isso, nós vamos dizer que aconteceu uma ligação sigma. Essa ligação sigma é uma ligação simples, é uma ligação que vai acontecer entre os átomos. Então, toda ligação ela vai ter uma ligação sigma, que nós vamos representar por essa letrazinha grega. Parece um Ozinho com um chapéuzinho, né? Então, ou pode se dar de forma paralela. Então, vai dar no mesmo eixo, que vamos ter ligações sigmas, que são ligações fortes, tá? Ou irão acontecer de forma paralela, que nós vamos chamar de ligações π. Nós vamos representar por essa letrazinha grega π. Como é que isso vai acontecer? Então, esse exemplo aqui, ó, nós temos aqui a interposição de orbitais, eles estão no mesmo eixo, são ligações fortes, tá? Então, nós vamos chamar esse tipo de ligação aqui de ligação sigma. As ligações que acontecem de forma paralela são ligações mais fracas, nós vamos chamar isso aqui de ligações π. Então, nós vamos ter dois tipos de ligações que nós vamos estudar, as ligações sigma e ligações π. Ligações sigma ela vai acontecer no mesmo eixo e as ligações π irão acontecer no eixo paralelo. Vamos à frente. Está aqui o exemplo, né? Ó, aqui é quando acontece a interposição, a formação de ligações sigma no mesmo eixo. São ligações fortes, elas são bastante trabalhosas para que haja uma reação química. Na quebra de uma reação química é muito difícil quebrar uma ligação sigma. Se existe uma ligação dupla, por exemplo, um composto que tem ligação dupla, eu vou ter uma ligação sigma.
e uma ligação π. A primeira que vai se romper vai ser essa ligação que vai acontecer no paralelo, nessa ligação π. Ela é mais fraca do que uma ligação sigma. Nós temos aí, como já colocamos anteriormente, né, a interposição dos orbitais no eixo horizontal, certo? No mesmo eixo e de forma paralela, como já vimos anteriormente. A ligação sigma se estabelece quando dois átomos se ligam por uma ligação simples. Então, toda ligação simples, sempre quando há uma ligação entre os átomos, ligação simples, ela vai ser uma ligação do tipo sigma. Uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, se eu tenho uma ligação simples, uma ligação dupla ou tripla, nós teremos a presença de uma ligação sigma. A ligação π ela vai se estabelecer quando dois átomos se ligam em uma ligação dupla ou uma ligação tripla. As ligações π elas são dependentes da ligação sigma. Isto quer dizer que uma ou mais ligação π sempre estão acompanhadas de uma ligação sigma. Então, para que eu tenha uma ligação π, é preciso que haja primeiramente uma ligação sigma. Então, eu tenho os orbitais, eles se conectam, reagem, formam ligações, primeiro ligação sigma, para depois vir a formação de uma ligação π, caso seja necessário. Então, observação. Então, vamos ver. Em uma ligação simples, eu olho para um composto, só tem ligação simples, então eu terei uma ligação sigma, tá? Então eu tenho uma ligação sigma. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos imaginar, ó, a ligação entre o hidrogênio e o cloro, por exemplo, né? Cloreto de hidrogênio e ácido clorídrico. Eu tenho aqui, ó, uma ligação simples, logo eu tenho uma ligação do tipo sigma, que é bem difícil de fazer, mais difícil de desenhar do que compreender o conceito. Então, ligação sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, nós vamos ter uma ligação sigma e uma ligação π. Tá? Vamos ter uma ligação sigma e uma ligação π. Ligação tripla, nós vamos ter duas ligações π e uma ligação sigma. Nós vamos já ver na resolução de exercícios como esse conceito fica melhor na prática. Então, ó, se eu tenho aqui ligação simples entre os átomos A e B. Então, se eu tenho, ó, presença de uma ligação simples, então eu vou ter uma ligação sigma. Eu tenho aqui uma ligação dupla, que nós vimos nas aulas anteriores, que aqui nós vamos tratar um tracinho, significa uma ligação dupla, simples, perdão. 2 tracinhos nós vamos considerar a ligação dupla e 3 uma ligação tripla. Então, quando eu olho, toda ligação simples é uma ligação sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser π. Tanto faz eu adquirir ou a parte de cima ou a de baixo. Então, contanto é que eu sei que uma dessas duas ligações vai ser, uma vai ser sigma e a outra vai ser π. Se eu tenho uma tripla ligação, como está aqui, uma ligação acontecendo entre esses átomos A e B, uma ligação vai ser sigma, vamos pegar a do meio por meio didático, nós vamos pegar a do meio e as duas da parte externa serão ligações π. Então, na tripla ligação, nós vamos ter uma sigma, que é a mais forte, a interposição no mesmo eixo dos orbitais, e nós vamos ter duas ligações π, que os orbitais irão se aproximar de forma paralela. A hibridação do carbono. O que é a hibridação, pessoal? Híbrido é quando eu junto duas espécies para formar uma. Eu pego duas espécies diferentes para me formar uma espécie nova. Então, quando eu tenho um orbital S, de onde é que vem esses orbitais SP? Esses orbitais vêm lá da química do primeiro ano, quando nós estudamos as distribuições eletrônicas, lá nos subníveis energéticos, subnível S, P, D e F, né? Lá nos orbitais, lá na parte de distribuição eletrônica. Então, quando é que eu vou ter uma hibridação do meu carbono do tipo sp3?
quando nós vamos ter apenas ligações simples. Então, se eu tenho apenas ligações simples entre os átomos de carbono, está aqui um exemplo de uma ligação simples, só tenho ligações simples. Então, eu vou dizer que esse carbono ele vai ter uma hibridação do tipo sp3, que eu precisei de um orbital s, né, se interpolando com um orbital sp. Esse orbital. Então, a hibridação do carbono. Hibridação, pessoal, é quando eu tenho a formação, eu junto duas espécies diferentes para me formar uma nova espécie. Então, eu estou juntando o orbital S com o orbital P para me formar uma nova espécie. Então, eu tenho um orbital S com 3 orbitais P. E esses orbitais, nós vamos ver o que é orbital. É o local do espaço onde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, vocês viram esse conteúdo lá em Química do primeiro ano, distribuição eletrônica. Então, quando é que eu vou ter uma hibridação do carbono do tipo sp3? Quando o carbono formar apenas ligações simples. Quando o carbono ele apresentar 3 ligantes. Porque aqui eu vou ter 3 ligantes nesse átomo de carbono. Então, se eu tenho um ligante, 2, 3, 4. Então, quando o carbono tiver 4 ligantes, eu digo que esse carbono ele tem hibridação do tipo sp3, tá? Quando é que o carbono vai ter uma hibridação do tipo sp2? Quando ele tiver 3 ligantes. Aqui ele tinha 4 ligantes, aqui ele só tem 3. Ó. É um ligando nessa região, outro nessa parte e outro aqui. Então, esse carbono ele é do tipo sp2. Eu vou ter 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Nessa anterior, como eu tinha apenas ligações simples, na hibridação sp3, ó, eu vou ter 4 ligações sigmas. No orbital sp, quando eu vou ter o orbital sp, nós vamos ter 2 ligantes, onde nós vamos ter 2 ligações, nesse caso, 2 ligações pi e 2 ligações sigma. Aqui eu tenho ó, uma ligação sigma, eu vou ter 2 ligações pi e 2 ligações sigmas quando eu tenho a hibridação sp. Então, o carbono ele vai ter 3 tipos de hibridação. Vamos ter hibridação sp3, sp2 e a hibridação sp. Então, o que a gente pode utilizar também um macete, tá? Nós vamos utilizar também um macete. Então, se eu tenho, podemos utilizar esse macete. Ó. Se eu tenho o orbital, a hibridação S, deixa eu ver se tentar aqui desenhar, que não é ruim desenhar com mouse, né? Então, se eu tenho uma hibridação vamos imaginar que eu tenho a hibridação sp3. Ele está lá na questão. Vamos imaginar. É hibridação sp3. Para me descobrir a quantidade de ligantes, eu vou só somar o expoente do S com o expoente do 3. Então, eu sei que 1 mais 3 é igual a 4. O que quer dizer esse 4? Então, eu posso afirmar que na hibridação sp3 é quando o carbono ele efetuar 4 ligações. Ele vai ter 4 ligantes. Ó. Então, eu tenho aqui ó, 1 ligante, 2, 3, 4. Quando é que ele vai ter uma hibridação do tipo sp2? Eu vou pegar um expoente do S, 1, somar com o expoente do 2, vai ser igual a 3. O que é esse 3? Então, no carbono sp3 é porque ele vai ter 3 ligantes. Ele precisa se ligar com um átomo aqui, com um elemento, precisa se ligar com esse outro e precisa se ligar com isso aqui. Então, eu tenho 3 ligantes. Nesses 3 ligantes, essa aqui é a ligação sigma, aqui eu tenho uma ligação pi e tenho uma ligação sigma. Então, na hibridação do carbono sp3, ele vai ter 3 ligantes, ele tem que efetuar 3 ligações, tá?
Na hibridação sp, eu vou somar um orbital, um expoente do 1, melhor dizendo, com um expoente do p, que vai ser igual a 2. O que é esse 2? Quer dizer que no carbono sp, ele precisa ter 3 ligantes. Ele vai, ó, olha só aqui. Ele vai ter 3 ligantes, ou 2 ligantes, perdão. Ele tem que se ligar com um aqui, um átomo aqui, com outro elemento químico nessa outra extremidade. Ou ele pode formar essa tripla, pode se ligar nesse sentido e pode se ligar com o outro. Então, contanto que ele só vai ter 2 ligantes. Com relação a essa questão da hibridação, nós podemos considerar também a geometria do carbono. Como é que vai ser, a geometria da molécula desse carbono. Então, se o carbono ele é do tipo sp3, ele vai fazer 4 ligantes. Ele vai apresentar uma geometria, de um tetraédrico. Um tetraédrico. Se ele é do tipo sp2, perdão, ele vai efetuar 3 ligantes, né? Tem aqui um ligante, outro ligante e tem aqui outro ligante. Então a geometria dessa estrutura do carbono que tem hibridação sp2, a geometria será trigonal plana. Eu tenho aí uma média aí de 120 graus entre cada ligante. Se a geometria do tipo, se a hibridação do carbono é do tipo sp, no qual ele vai ter 2 ligantes, então a geometria, a cadeia vai apresentar uma geometria linear. Tá? Então eu vou ter a geometria do carbono sp3 trigonal, geometria do carbono, tetraédrico, perdão, a geometria do carbono sp2, ela vai ser uma geometria trigonal, e a geometria do carbono, que ele apresenta uma hibridação sp, vai ser uma ligação, será a ligação. Nós observamos esse exemplo, nós vamos identificar aqui a quantidade. Esse exemplo ele pede que a gente identifique os tipos de hibridação. Então, se eu observar esse primeiro carbono, né, ele vai ser do tipo sp3, porque ele vai ter 4 ligantes. Esse aqui vai ser do tipo sp3, também 4 ligantes. Esse átomo de carbono aqui, ele vai ser do tipo sp, que eu vou ter 2 ligantes. Esse aqui também é sp, 2 ligantes. Esse outro átomo de carbono, nós vamos ter 3 ligantes. Efetuou 1, 2, 3, 4. Então vai ter 3 ligantes. Hibridação do tipo sp2. Esse aqui nós vamos observar que esse carbono ele tem 4 ligações simples, sp3. Esse aqui nós vamos ter 2 ligantes, sp2. Então, o número de hibridação nós vamos ter 3 hibridação do tipo sp3, vamos ter 3 hibridação do tipo sp e vamos ter 3 hibridação do tipo sp3, vamos ter 3 hibridação do tipo sp e uma hibridação do tipo sp2, tá? Só me fez 2, sp2, então que vale a intenção. Então sp2, nós vamos ter uma hibridação do tipo sp2. Tá? Partindo para as questões, pessoal, agora nós vamos praticar. Vamos ver como é que nós podemos aplicar esse conceito de hibridação, esse conceito de ligações sigma e pi dentro de uma questão. Então, como é que esse conceito dessas hibridações, dessas ligações, elas podem ser cobradas em concursos e vestibulares. Diz o seguinte: as bactérias são micro-organismos que durante muitos e muitos anos foram e continuam sendo um problema para a medicina, principalmente pelo potencial que elas apresentam em provocar infecções durante cirurgias. Desde o ano de 1867, soluções à base de fenol são utilizadas para eliminar ou diminuir a quantidade de bactérias. Essas soluções são denominadas antissépticos, como a estrutura a seguir. Tenho aqui a estrutura, como a estrutura seguinte. Aqui é a estrutura
do formol. Ele falou aí, fez essa introdução, fenol, perdão. Então está a estrutura do fenol. Com base na estrutura química acima, qual o número de ligações sigmas presente nela? Então, quantas ligações sigmas nós vamos ter nessa estrutura? Então, quando eu olho para essa estrutura, o que é que eu já observo? Então, eu já observo aqui a presença de um anel benzênico. É um composto aromático, que não vem o caso, certo? O que ele está querendo saber é quantas ligações sigma essa estrutura apresenta. Mas nós estamos complementando porque nós observamos aí a presença de um anel aromático. Então, como é que nós vamos fazer essa questão? Questão 1. Então, ele deu o exemplo, substância fenol. Ele quer que a gente faça análise e determine quantas ligações sigmas nós teremos nesse composto. Bom, então vamos só analisar. Está aqui já resolvido a questão. O que nós temos de fazer? O que você vai ter primeiramente? Eu tenho aqui um anel aromático. Tá? Eu observo a presença desse anel aromático. Eu converto eu tiro essa forma simbólica, que é representada por um hexágono. Eu vou colocar desenhado. Eu fiz realmente esse desenho aqui para facilitar. Então, o que eu sei? Eu sei que toda ligação simples, ela vai ser sigma. Esse hidrogênio, esse carbono, ele está escrito de forma condensada, porém, eu represento dessa forma, tá? Já fazendo cada ligação, demonstrando cada ligação que vai ocorrer entre o carbono e o átomo de hidrogênio. Então, se nós fizermos a contagem dessas ligações sigmas, que eu representei aqui, ó, por um X, que são as ligações simples, você vai encontrar 24 ligações sigmas, né? Se você fizer a contagem uma a uma, se eu fizer a contagem, nós vamos encontrar 24 ligações sigma. Então, todas as ligações simples, aqui é ligação simples, aqui é simples, aqui é simples, aqui é simples, aqui nós vamos ter essa ligação, ó, que é uma ligação também simples, está subentendido, mas eu tenho uma ligação aqui também. Essa aqui do carbono, H3C, é porque o carbono vai se ligar, vai ficar dessa forma, vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio. Então, cada ligação simples, se eu fizer a contagem, vai ter uma ligação, vai ser uma sigma. Onde eu tenho aqui, ó, dupla ligação, uma vai ser sigma, outra vai ser pi. Então, nessa estrutura, se nós contarmos, fizermos a contagem, nós vamos ter 24 ligações sigmas e 3 ligações do tipo pi. Mas a questão, ele está querendo apenas quantas ligações, ele está querendo saber quantas ligações nós teremos do tipo sigma. Então, nós vamos ter, ó, 24 ligações do tipo Então, a alternativa correta é letra E. Com base na estrutura química acima, qual o número de ligações sigma? Então, feito a contagem, nós vimos que nós temos 24 ligações sigmas nessa estrutura. Nos compostos orgânicos, podem ser do tipo... As ligações sigmas nos compostos orgânicos podem ser do tipo pi, sigma, ou pi. A ligação sigma é formada pela interação de dois orbitais atômicos, segundo o eixo que une os dois átomos. Ao passo que na ligação π, a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo da ligação. Aqui eu tenho, aí diz, nessa estrutura representada acima, tem-se. Ele quer que nós façamos a determinação da quantidade de ligações sigmas e a quantidade de ligações π nessa estrutura. Então, o que nós vamos observar? Lembrar lá do conceito. Eu sei que ligação sigma, ligação simples vai ser ligação sigma. Se eu tenho uma dupla, nós vamos ter uma ligação sigma e π. Se eu tenho uma tripla ligação, nós teremos uma ligação sigma e duas π. Então, se nós fizermos a contagem aqui, ó,
nós vamos ter uma ligação sigma, duas ligações sigmas. Aqui eu vou ter uma ligação sigma, uma ligação π, melhor dizendo, e uma ligação sigma. Aqui outra ligação sigma, outra ligação sigma, uma π e uma sigma, uma outra ligação sigma, ligação sigma. Então, se nós fizermos a contagem, nós já podemos eliminar, ó, a gente já tem certeza que nós vamos ter duas ligações π na estrutura. Então, aqui ele está dizendo que é 6 ligações π. Então, a letra A está fora, a letra B está fora, a letra C também está fora. Então, ficamos com a letra D e a letra E. Então, vamos só contar a quantidade de ligações sigmas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós teremos 8 ligações sigmas e 2 ligações do tipo π. Essa foi a segunda questão. A terceira questão, o que ele diz? Diz o seguinte: as ligações ou ligação carbono-hidrogênio existente na molécula do metano, tá aqui o metano, podem ser interpretadas como sendo formadas pela interação frontal dos orbitais atômicos S do átomo de hidrogênio com os seguintes orbitais atômicos do carbono. Como é que acontece essa ligação aí entre o metano? Aí a letra A ele diz 4 orbitais do tipo P, 4 orbitais do tipo sp3, um orbital híbrido sp3, um orbital S e 3 orbitais P, um orbital P e 3 orbitais sp. Então essa é a afirmação. A estrutura, nós vamos ter a seguinte situação: CH4, metano. Então vamos escrever isso aqui, ó. Então o metano ele vai ter essa característica, ele vai se ligar, ó, com 4 átomos de carbono, a molequinha de metano. Então vai ter essa cara que é a sua forma estrutural. Se eu observar, se nós fizermos essa observação, nós vemos que esse carbono ele vai ter quantos ligantes? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Então ele vai ter 4 ligantes. Se ele tem 4 ligantes, ele vai ser do tipo, ó, um orbital do tipo sp3, tipo sp3. Se nós lembrarmos do macete, sp3, então eu tenho somar um do expoente S com o 3 do P. Então 3 mais 1 é igual a 4. Então a hibridação do carbono do tipo sp3 é porque nós vamos ter 4 ligantes. E está aqui os 4 ligantes. Então a alternativa correta vai ser um orbital híbrido do tipo sp3. Então para formar a substância metano, nós vamos ter uma hibridação de um orbital do tipo sp3. E essa molécula vai ter a geometria de um tetraedro regular. Essa foi a nossa terceira questão. A questão, ela diz o seguinte: a acetona, que é uma substância que nós iremos estudar mais à frente, a acetona tem essa forma estrutural H3C, CH, CH3. Um importante solvente orgânico apresenta nos seus carbonos, respectivamente, os seguintes tipos de hibridação. Então, ele quer que nós façamos a análise e determinamos qual é o tipo de hibridação que vai acontecer entre cada um dos carbonos que formam a estrutura da acetona. Então, eu tenho aqui a forma simplificada, tá? A representação dessa molécula eu vou colocar na forma estrutural, porque vai facilitar a nossa visualização. Então, primeiramente, antes de resolver essas questões, você tem que tirar da forma simplificada e colocar na fórmula estrutural, estrutura, esqueleto, para mostrar como realmente
a molécula está organizada. Então nós vamos pegar, nós temos uma cetona, então nós vamos ter 3 carbonos, né? É a propanona, isso nós vamos ver mais à frente. Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aí, nesse primeiro carbono, ele tem 3 hidrogênios, é isso? Então eu vou ter esse hidrogênio aqui, mais esse hidrogênio, e vai se ligar com outro hidrogênio, fechando as 4 ligações que o carbono tem que fazer. Então aqui eu tenho 1, 2, mas eu tenho uma ligação com o oxigênio, né? Que a cetona é justamente isso, é uma ligação, tem uma ligação com o oxigênio. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui que ficou meio feio. Vamos lá, então eu tenho aí o oxigênio. Aí se ligando com esse carbono. Esse outro aqui da extremidade também eu vejo, ó, que é 3 hidrogênios para se estabilizar. Esse mais esse aqui. Então eu desenhei a forma estrutural da acetona. O que é que ele quer? O tipo de hibridação. Vou analisar. Então vamos pegar primeiro esse carbono aqui. Se eu observar esse carbono, nós teremos a hibridação do tipo sp3. Por que sp3? Porque nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 ligantes. Então, se tem 4 ligantes, hibridação do tipo sp3. Se eu analisar esse carbono aqui do meio, nós vamos ver que nós vamos ter 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes. Então, se tem 3 ligantes, hibridação do tipo sp2. Esse outro carbono, vamos observar que esse carbono final nós vamos ter 4 ligantes, ó, 1, 2, 3, 4 ligantes. Então, hibridação do tipo sp3. Tá certo? Então, a alternativa correta, nós vamos ter aí que a hibridação que aparece nessa estrutura da acetona é a hibridação sp3, sp e sp3, respectivamente. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, pessoal, aí com essa questão nós concluímos mais uma etapa da química orgânica. E vamos prosseguir, vamos aos poucos estudando, aos poucos conhecendo cada vez mais essa disciplina, cada vez mais essa parte da química que é realmente muito linda.